Paulo, ele passa a nos ensinar. Os homens começaram a negar a existência de Deus. Os homens começaram a ensinar que este Deus que a Bíblia revela a sua grandeza, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, este Deus, ele não existe. Este Deus, para estes homens que negam a sua existência, é uma fábula, é alguém que nunca existiu e não existe. Mas nós, pela palavra dele, e cremos nele, e sabemos que ele existe, e sobrevivemos por causa da sua existência, nós rebatemos isso com a palavra, com o ensino da palavra, dizendo: ele existe e ele está vivo e trabalha em favor do homem, trabalha em favor daqueles que o adoram, daqueles que o buscam. Porque todos nós, quando buscamos a Deus, buscamos com uma certeza em nosso coração. Nós nunca devemos buscar a Deus com dúvidas. Dúvidas essas não podem reinar ou imperar em nossos corações. Quando nós buscamos ou se voltamos a buscar a Deus, devemos buscar com a certeza, com convicção, que Ele está vivo lá nos altos céus, sentado no alto, subindo um trono, mas Ele nos ouve quando nós clamamos. Ele ouve-nos quando nós buscamos, quando nós nos colocamos de joelho na sua presença e elevamos as nossas súplicas, as nossas orações a Ele. Ele está pronto a nos ouvir. Por isso que o salmista, ele tinha muita convicção quando ele afirmou, dizendo que esperou com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Se o salmista estivesse buscando, esperando em alguém que não existe, ele teria tido resposta para aquilo que ele estava pedindo? Não. Porque o homem, quando busca resposta naquilo que não existe, ele nunca vai alcançar, ele nunca vai ter resposta para as suas causas. Mas nós buscamos resposta em um Deus que existe e é soberano sobre todas as coisas. Então existem, irmãos, estes homens, existem estes que negam a divindade de Deus, que negam a existência de Deus. E aqui no texto, Paulo, ensinando a igreja de Roma, ele fala do materialismo e do ateísmo. O que é o materialismo? O materialismo é aqueles que colocam ou exaltam a criação acima do Criador. O ateu ou o ateísmo são aqueles que negam a existência de Deus. Mas, irmãos, negar a existência de Deus, tem como negar? Para o ateu, glória a Deus. Para aqueles que dizem que Deus não existe, tem. É algo semelhante, uma coisa bem simples. Se eu perguntar para os irmãos uma coisa, veja só como é simples para eles negar a existência de Deus. Irmãos, que cor é esta flanela aqui? Esse pano aqui, que cor aqui? Que cor? Que cor é, irmãos? É não. É não. Não é vermelho, é branco. Isso aqui não é vermelho. Você tem certeza que isso aqui é vermelho? Eu tenho. Tem certeza? Eu tenho. Mas o vermelho não existe. Não existe vermelho. Como é que isso aqui pode ser vermelho se o vermelho não existe? Isso aqui é branco, irmãos. Isso aqui jamais, isso aqui é vermelho, porque o vermelho ele não existe. Isso aqui é branco. A sua visão é que está meia, porque aqui é branco. Eu estou vendo branco. Você está vendo vermelho?
Quem está vendo vermelho aqui? Eu. Levante a mão. Eu estou vendo branco. Para mim, isso aqui é branco. Aqui é branco, porque o vermelho não existe. Está vendo, irmão? Já não ficou com dúvida? Já cria uma dúvida. Aí eu vou defender com unhas e dentes que isso aqui é branco. Aí eu vou buscar na ciência, vou buscar em tudo que existe para negar a existência desta cor. E eu vou começar a idealizar algo para que isto aqui seja negativo, para que isso aqui não venha existir. Mas para todos nós sabemos que isso aqui é branco, é negativo de branco, está vendo? Está vendo, irmão, como é as coisas? Eu vou afirmar que isto aqui é branco, não é vermelho. Então o ateísmo, o ateu, ele pegou e criou esta ideia de que Deus, ele não existe, mas dentro dele ele sabe que existe, mas por ele não crer, por ele não acreditar em Deus, ele vai negar a sua existência. Ele vai dizer, não, Deus não existe. É a mesma coisa que aquilo que eu acabei de falar. Vermelho não existe. Você te criou uma ideia de que isto aqui é vermelho, mas não existe. E eu vou provar que ele não existe. Aí ele vai criar as suas teorias, as suas teses, para provar na ciência ou pela ciência que isto aqui não existe. E esta cor aqui não existe. Esta cor aqui, ela é branca, não vermelha. Está vendo? Então uma coisa simples que termina ou faz com que muitas pessoas deixem de acreditar naquilo que existe, passa a acreditar que o Senhor, o Criador de todas as coisas, ele nunca existiu. E como foi criado? Aí ele vai usar suas teorias. Aí juntamente o ateísmo com o materialismo, ele vai dizer, não, tudo é matéria. Tudo é matéria. Tudo gira em torno da matéria. Aí eles vão provar que na ciência. O homem, se nós pegarmos, voltarmos ao princípio, nós vamos entender. O homem foi criado de quê, irmãos? Da matéria. Foi da matéria? Que é o barro, pó da terra, não é matéria? Mas essa matéria, para existir, quem foi que criou essa matéria? Ela não existiu por acaso. Ela teve um princípio de criação. Alguém criou. Quem criou? Quem foi que criou, irmãos? Deus. Foi Deus quem a criou. E por ter criado essa matéria, e desta matéria, dessa substância ali, do pó da terra, aí ele criou o homem. Veja que o único a ser criado do pó da terra, da matéria, foi quem? O homem. Ele criou os animais em que matéria? Qual foi a matéria que ele criou os animais? Eu disse. A sua palavra. Ele não usou barro, não usou folhas, não usou madeira, não usou nada para criar os animais, para criar os peixes, para criar o sol, para criar a lua, as estrelas. Ele disse, haja luz no firmamento. E fez o quê? E houve luz. Haja aves nos céus que voem, que rastejem, animais selvagens, domésticos. Haja e houve. Haja peixes dos mares. Peixes. Então tudo ele criou com o poder da sua palavra, a ação de Deus, ou seja, o Espírito de Deus em ação. Era Deus falando e as coisas acontecendo. Haja plantas, haja árvores que dê frutos. Para que fruto? Para o homem se alimentar. Então foi tudo. Ele não plantou uma semente de cada ali. Não, ele disse,
árvores que dê fruto de várias espécies, e cresceu. Mas quando foi para criar o homem, ele usou o que? A matéria, a substância. Do pó da terra, ele pegou, formou lá o bonequinho Adão, lá formou, soprou em suas narinas, lhe deu um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí eu vou criar essa ideia de que este Deus, ele não existe? Jamais. Eu vou defender que ele existe. Aí Paulo diz que estes homens, eles negaram e negam, persistem em negar a existência desse Deus. Mas o que leva ele a negar a existência de Deus? Aí Paulo diz aqui no verso número 18 e 19, dizendo, 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aí o verso 20 diz, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ou seja, é impossível negar a existência de Deus, que criou tudo e todas as coisas. Criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Aquilo que vemos e aquilo que não vemos. Tudo ele criou. Quem já viu um anjo aqui, irmão? Levante a mão quem já viu um anjo. Um anjo. É invisível, porque é espírito. Mas foi Deus quem o criou. E nós um dia seremos semelhantes a eles. Quando o Senhor voltar nas nuvens e nos levar, seremos arrebatados, seremos semelhantes aos anjos, disse o apóstolo São Paulo. Após o arrebatamento, seremos semelhantes a eles. Mas essas coisas invisíveis, anjos criados por Deus, criaturas criadas por Deus, são as coisas invisíveis. Aí Paulo diz aqui, as visíveis e as invisíveis foram criadas para quê? Para a glória dele, para o louvor e a adoração dele. Por isso que os anjos estão lá, louvando a ele, exaltando a ele. Lembra lá da visão de Isaías? Que era que os anjos faziam diante do trono de Deus? Eles cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de quê, irmãos? Da sua glória. Aleluia. Santo, santo, santo. Foi isso que Isaías viu na grande visão. Santos, anjos lá diante do Senhor. Cada um tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto, e cantava, adorava quem é o Criador, que estava sentado no alto e subindo em trono, dizendo o quê? Que ele é santo, que ele é santo e que ele é santo, e que toda a terra está cheia da sua glória. Então pode negar por aí, pode exaltar a criatura, pode exaltar quem você quiser, mas eu continuo exaltando ao Deus Criador de todas as coisas, porque ele é santo e é soberano e está acima de todas as coisas. Mas eles fazem isso, irmãos, o apóstolo Paulo diz que eles fazem isso para profanarem a glória de Deus, para profanarem ao Senhor. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus. Eles sabem, dentro dele, dentro do ser, o coração dele, eles sabem que Deus existe. Eles não querem se voltar para Deus para adorar, para engrandecer o nome do Senhor, para reconhecer a soberania de Deus. A soberba é igual ao diabo, a Satanás. A soberba entrou no coração de Satanás, lá nos céus. Lembra que eu disse no início? A criatura jamais pode se comparar, ser igual a Deus. Satanás não, Satanás ele tem que ser maior do que Deus.
Como é que pode? O orgulho, a soberba, o espírito egoísta de grandeza entrou no coração dele, na mente de Satanás, e ele quis ser maior do que Deus. Vou pegar o meu trono, vou estabelecer acima do trono dele e serei maior do que ele. Aí Deus disse: vai não. Quanto ele pensava ser maior do que Deus, Deus o destituiu da sua glória, da sua grandeza, da sua soberania ali nos céus. Ele era um anjo soberano nos céus. Foi destituído e passou agora a perturbar o homem, a humanidade. Aí o homem, com esse espírito de Satanás, da soberba, de grandeza, de querer ser conhecedor de tudo e de todas as coisas, que foi isso que levou Adão e Eva ao fracasso, querer ser igual a Deus, colocada por quem? Essa ideia por Satanás. Está lembrado lá no jardim? O que foi que Satanás disse a Eva quando começaram a dialogar, conversar? Chegou na palavra lá no Gênesis, Satanás lá chegou para Eva e disse: olha, não foi assim que Deus disse? De toda a árvore que está no meio do jardim vocês podem comer? A Eva disse: foi. Mas ele disse que da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse que nós não deveríamos comer, senão nós iríamos morrer. Aí Satanás olhou para Eva e disse que ela ia morrer? Não. Disse: não foi assim. Vocês não vão morrer, porque ele sabe que no dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês serão semelhantes a ele. Olha, conhecedores do bem e do mal. Aí Eva despertou a curiosidade: opa, ser semelhante a ele, ser como ele, conhecendo o bem e o mal, vou comer. Aí foi lá, comeu, chamou o Adão, deu o Adão comeu, morreram. Imediatamente perceberam que estavam nus depois de tanto tempo, irmãos. Por quê? Porque o pecado, a maldade entrou no coração de Adão e Eva, por meio da ideia de querer ser igual a Deus. Glória. Ser semelhante a Deus, conhecer o bem e o mal. Ou seja, o pecado agora passou a existir entre eles, e sobre toda a humanidade veio as consequências do pecado. Aí o homem mau continua nos dias de hoje, sendo orientado, conduzido pelo inimigo das nossas vidas. O Deus desse século, diz a sua palavra, diz a palavra do Senhor, que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas, para que eles não se voltem a Deus, para que eles não reconheçam a grandeza de Deus, que eles não cheguem à plena convicção da salvação, de conhecer o Deus amoroso, o Deus bondoso, o Deus que pode salvar, libertá-lo desta visão maligna e levá-lo à sua presença. O Deus desse século tem cegado o entendimento dessas pessoas, mas nós louvamos a Deus, e até aqui o Senhor tem nos ajudado e estamos de pé, e vamos continuar de pé, dizendo ao Senhor que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é santo, que Ele é soberano, e que as nossas vidas estão nas suas mãos, para que Ele possa governar, para que Ele possa conduzir, para que Ele possa guiar, orientar, ensinar e nos preparar a cada dia para se encontrar com Ele. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, está aí. É só nós olharmos ao nosso redor. O que é que o materialismo tem feito no meio da sociedade? Coisas tem devastado, tem levado multidões à cegueira espiritual, negando a existência deste Deus, negando a existência de um Deus que criou tudo e todas as coisas. Mas nós louvamos a Deus. Aí eu concluo dizendo aqui o que Paulo encerra no versículo número 25: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira.
trocaram a verdade de Deus pela mentira. Ao invés de proclamarem a verdade de Deus, que é absoluta, eles trocaram, inverteram e proclamam mentira. E muitos, irmãos, têm deixado de se levar pela mentira. Muitos têm sido enganados pela mentira. Uma mentira proclamada com uma roupa, uma vestimenta da verdade. Lembra que eu falei no dia da verdade nua e crua? Só para você refrescar a sua memória. A verdade se encontrou com a mentira. E a mentira chegou à beira de um poço. Aí olhou, disse: verdade, vamos tomar banho? A verdade disse: não, eu não posso. Eu não posso entrar neste tanque para me banhar com você, porque eu sou a verdade. Aí a mentira diz: não, mas não tem nada não. Nós entramos aqui, você toma banho, nós tomamos banho, depois você vai embora. E começou agora a mentira conquistar a verdade. A verdade caiu na tolice, tirou as suas roupas, suas vestes e entrou no tanque com a mentira. Quando a verdade mergulhou no tanque, a mentira saiu, pegou as roupas da verdade, vestiu e foi embora. E a verdade ficou nua no tanque. E agora? Porque a verdade ela anda vestida e revestida. Agora ela está nua no tanque. Aí ela pegou lá as roupas da mentira e tentou se enrolar lá, mas não dava. Ela ficou nua e vestida, ou seja, meia vestida e meia nua. Aí ela saiu agora, o povo olhava para ela: aquilo ali não é verdade? Eu disse: é não, é a mentira. Não, é a verdade. É não, é a mentira. Aí ela dizia: não, eu sou a verdade. É não, você não é a verdade não, você é a mentira. A verdade passou aqui, porque ela estava com as roupas. Aí surgiu essa questão da verdade nua e crua. Passaram o povo agora a duvidar da verdade e acreditar na mentira. A mentira vestida com as roupas da verdade está aqui. Materialismo, o ateísmo e tantos ismos que tem levado uma verdade mentirosa, ou seja, com uma mentira camuflada da verdade, e tem levado muitos. Multidões têm seguido, multidões têm andado errante por aí, se perdendo, achando que é a verdade, mas não é, é a mentira. Mas nós louvamos a Deus, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a vida, e fomos o que, irmãos? Libertos, porque pela palavra o Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade faz o que, irmãos? A verdade faz o que? A verdade ela nos liberta. E louvamos a Deus por ter sido alcançado por ela, porque a verdade ela nos libertou para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, Criador de tudo e de todas as coisas. Vamos ficar de pé para agradecer a Ele.